e vamos dar continuidade à nossa série em Efésios. Chegamos aí ao final desse bloco, onde ele fala de unidade para, a partir do verso 17, entrarmos na questão mais prática de como vivem os discípulos de Jesus. Mas hoje eu quero ver os versos, capítulo 4 de Efésios, verso 14 a 16. E aí a gente encerra esse bloco falando sobre a unidade, ainda sobre esses aspectos do corpo de Cristo nessa carta, tá bom? Vamos ler então? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Amado Deus, nós te damos graças. Bendizemos o teu nome e te louvamos, ó Deus, por essa maravilhosa graça concedida a nós de sermos teu povo e estarmos reunidos em teu nome. Que o teu Espírito agora, Senhor, ilumine a nossa consciência, o nosso entendimento e trabalhe, Senhor, em nosso coração para acolhermos o Santo Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vimos semana passada que Cristo deseja conduzir a sua igreja à maturidade. E nós vimos que é um desejo de toda a igreja crescer. Mas nós percebemos que pode haver alguns problemas nesse desejo do crescimento. Uma igreja pode crescer em número, porém não crescer em maturidade. Ela pode ter um prédio cheio de pessoas vazias e rasas de discernimento espiritual. Podemos ter um louvor emocionante, vibrante, pujante, mas fraco em doutrina bíblica. Muitas vezes cantamos mais sobre nós mesmos do que sobre Cristo, o nosso Senhor. E então, precisamos nos perguntar de maneira honesta, o que é, afinal, uma igreja madura? Porque semana passada eu disse que Cristo desejava conduzir sua igreja à maturidade e eu falei que hoje refletiríamos sobre quais são os pilares ou as marcas de uma igreja madura. Então, essa pergunta é importante. Afinal, o que é uma igreja madura? E veja, por igreja madura, em nenhum momento, tanto Paulo como Cristo e nem eu, estamos dizendo que igreja madura é uma igreja perfeita, é uma igreja sem problemas, é uma igreja que cresce de maneira correta, na direção certa, ou melhor, não é uma igreja sem problemas e nem dificuldades. É uma igreja que cresce de maneira correta. É uma igreja que ruma à direção certa. É uma igreja que é sustentada pela pessoa certa, ou seja, Cristo Jesus. Então, Paulo, ao perceber que poderia ser um problema para Éfeso, um crescimento distorcido, uma maturidade baseada em fatores que não são bíblicos, ele escreve a essa igreja e escreve a nós também. E Paulo vai apresentar pelo menos 3 pilares dessa maturidade. E ele constrói isso numa lógica seguinte. Primeiro, ele diz que essa igreja madura é uma igreja que rejeita algo. Está aí no verso 14. Depois, no verso 15, ele vai apresentar que essa igreja é uma igreja que cultiva algo. E por fim, ele vai mostrar como tudo isso se concretiza numa vida prática. Então são 3 pilares. O primeiro, uma igreja madura rejeita a instabilidade. Em segundo lugar, uma igreja madura cresce na verdade e em amor. E em terceiro lugar, uma igreja madura cresce pela cooperação de todo o corpo. Então, antes de falar o que uma igreja madura é, Paulo precisa nos mostrar o que essa igreja madura deve rejeitar. Então, leia comigo de novo o verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia de homens que induzem, pela esperteza e astúcia de homens que induzem ao erro. Veja, Paulo começa, irmãos, de cara construindo uma imagem forte. Ele está dizendo que uma igreja madura, cujo seu primeiro pilar, o seu desejo é ser madura, é uma igreja que não pode mais ser como criança.
O propósito é que não sejamos mais como criança. A palavra grega aqui é népios, ou seja, infantes, criancinhas. Esse é um estágio que é natural de uma igreja, de um discípulo de Jesus, mas que ele não pode permanecer ali. Ele descreve, irmãos, esse estado de instabilidade, porque eu disse que o primeiro pilar é uma igreja madura que ela rejeita a instabilidade. E essa marca de instabilidade espiritual, ele traz uma cena vívida aqui. Veja, levados de um lado para outro pelas ondas. É gente que facilmente é manipulada, jogados de um lado para cá por todo o vento de doutrina, por qualquer novidade, por qualquer movimento. Quando a direção muda, essa pessoa muda junto, sem questionar os porquês, sem verificar se essa mudança é bíblica. E assim assim são muitas pessoas e muitas igrejas. Essa é a imagem que Paulo está traçando. Essa é a imagem negativa que Paulo está traçando, dizendo que uma igreja madura precisa rejeitar isso. Precisa passar desse estágio para um outro estágio. Irmãos, nós não podemos ter a nossa espiritualidade baseada em novos movimentos e moveres. Nós precisamos ter nossa espiritualidade baseada em Cristo, o Senhor da igreja. A sua palavra, isso traz constância à nossa espiritualidade, isso traz firmeza à nossa fé. Veja, ele vai terminar o versículo dizendo, olha, que essa instabilidade acontece pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. No grego aqui, Paulo usa uma expressão curiosa. Ele vai chamar o termo grego para esperteza é uma espécie de homens que jogam dados viciados. Então você vai lá jogar e acredita que você tem sorte, então você diz, eu vou ganhar esse jogo. E os jogadores jogam os dados, mas eles são viciados. Ele te induz a acreditar que você tem chance de ganhar, mas os dados sempre vão cair no lado que eles desejam. É da onde vem a palavra grega é kubia, da onde vem o cubo, ou o dado que a gente conhece. Então Paulo está comparando esses homens que nos induzem a erros, que ele chama em outros textos de falso mestre, a jogadores que usam dados viciados. Então aqui, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Pessoas que estão sob o ministério desses homens não são inocentes. Agora, por que elas não são inocentes? Porque Deus deu a Escritura para nós o conhecermos por ali. Para nós firmarmos os nossos pés na verdade. Mas, é claro que a culpa não é apenas daqueles que se submetem a esses homens. E veja, irmãos, o Paulo quer deixar claro, por esse termo aqui de dados viciados, que a manipulação é a metodologia desses homens. A palavra que ele usa aqui para induzir é a palavra grega metodeia, da onde vem metodologia. Então, irmãos, olha, eles usam de palavras macias, como o pastor Diego leu nos Salmos aqui, para te atrair, para te acolher, mas a metodologia é te enganar e conduzir você ao erro. Por que eles fazem isso? Porque a maturidade está baseada na firmeza das Escrituras. E quando você é firme nas Escrituras, você não é facilmente enganado. Você não permitirá que esses líderes te enganem, te induzam, te afastem de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, então, olha, fujamos dessa metodologia de homens que querem impedir o nosso crescimento, e porque impedem o nosso crescimento, nos afastam de Cristo e nos levam ao engano de achar que estamos indo aos céus, enquanto estamos caminhando ao inferno. São palavras macias. Aproveitam da infantilidade espiritual. Paulo está dizendo, fujamos dessa realidade. Não deixemos que a nossa espiritualidade seja conduzida por homens que, num falar macio, na falta de confronto do evangelho, vão nos conduzindo à perdição, porque a sua metodologia é nos conduzir ao erro. E a Bíblia vai nos trazer alguns exemplos disso.
Gálatas capítulo 1, verso 6, quando Paulo vai escrever aos Gálatas, olha o que ele diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Veja, nós precisamos, irmãos, do evangelho diariamente. Nós não podemos abrir mão desse meio de graça maravilhoso que nos forma à medida de Cristo, que nos leva à maturidade, porque se não nos apegarmos a Cristo, veja, o potencial de abandonarmos facilmente o evangelho que temos. Paulo diz, olha, irmãos, e não foi o pastor Diego e nem o pastor Rafael que plantaram e pregaram o evangelho em Gálatas, foi Paulo. E aí, irmãos, esse povo estava rapidamente abandonando. Estavam preferindo a infantilidade dos superapóstolos da época de Paulo, que prometiam coisas que o evangelho não prometia. Que falavam de maneira macia, oferecendo um evangelho light, um evangelho sem sofrimento, que Paulo vai dizer que é um outro evangelho. E uma igreja que quer ser madura, ela rejeita qualquer tipo de outro evangelho. Ela considera maldito o evangelho que é anunciado e aqueles que o anunciam. Depois Paulo vai falar em 1 aos Coríntios, dizendo para esses irmãos, olha, eu queria falar a vocês como gente madura, mas eu tenho que falar a vocês como crianças. O problema ali, veja, irmãos, não é só falta de entendimento teológico, era uma igreja cheia de dons, plantada pelo apóstolo Paulo, mas é uma igreja infantil, porque eles não falavam a verdade em amor. Eles não dependiam uns dos outros, era uma igreja que tinha intrigas, ciúmes e contenda dentre eles. O apóstolo Paulo vai trazer mais uma imagem do tipo de gente que ele chama de infantil, para nós termos clareza e fazermos uma autoanálise se ainda precisamos abandonar algumas coisas que definem nossa fé como infantil. Olha, segundo a Timóteo, capítulo 3, versos 6 e 7, Paulo está descrevendo o fim dos tempos. Que as pessoas rejeitariam a verdade, haveriam homens que induzem as pessoas ao erro, e ele diz o seguinte, segundo a Timóteo 3, 6, 7, são esses que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Eis aqui o retrato de uma pessoa infante, de uma pessoa levada pelos seus próprios desejos, irmãos, porque essa é a metodologia. Você deseja prosperidade, então eu vou te entregar. Você deseja uma vida sexual menos regrada e orientada pelo evangelho? Não, tudo pode, tudo me é lícito. E aí aqui um parêntese rápido, tudo me é lícito, não é Paulo dizendo que isso é lícito, é Paulo dizendo que os coríntios tinham essa filosofia, e aí ele rebate dizendo, mas nem tudo nos convém. Por fim, Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14, Paulo, estou definindo que Paulo é o escritor de Hebreus, há muita discussão sobre isso, mas ok, não era o ponto. Olha o que ele diz, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, perceba aqui como nós amadurecemos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tudo quanto é bem ou mal. Então, rejeitar essa instabilidade tem a ver com exercitar a sua mente, o seu coração, na verdade do Evangelho. É não abrir mão dos meios de graça que o Senhor estabelece a fim de crescermos, leitura bíblica, oração, discipulado e vida comunitária. Então, a pergunta que fica aqui no primeiro ponto é: o que sustenta a sua fé? Porque os ventos de doutrina vão e vêm. As heresias antigas têm uma nova roupagem, elas são gourmetizadas agora. Elas têm os seus influentes com milhares de seguidores na internet. Como você conduz a sua fé? E é exatamente aí que Paulo, depois dessa negação, essa igreja madura tem que rejeitar a instabilidade. Não basta apenas fugir dela. Paulo agora quer nos mostrar onde nós nos firmamos, aonde nós vamos. Não só abandonamos a instabilidade, mas como
nos tornamos estáveis. E é exatamente isso que ele faz no verso 15, olha comigo. E esse é o segundo ponto. Uma igreja madura cresce na verdade e o amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o versículo 14 diz o que devemos rejeitar, o versículo 15 diz o que devemos cultivar. Paulo faz uma virada retórica aqui quando ele diz antes. Olha, não sejam assim. Não sejam infantes na fé, não sejam vulneráveis a ponto de ser conduzidos por qualquer nova doutrina. Antes, olha o que ele diz, sigam a verdade em amor. Há um contraste direto com o engano do capítulo 14, do verso 14. E agora ele nos chama a verdade. E a palavra aqui grega não é só verdade no sentido de conhecer e articular algumas falas bíblicas. Essa palavrinha aletheia, que é da onde vem a palavra verdade, ela diz muito mais, é viver de modo verdadeiro. Não é aquela coisa que muitas vezes os pais falam aos filhos, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, é viver de modo integral a verdade que professamos. E note uma coisa, irmãos, o resultado dessa prática não é apenas crescimento genérico. O texto diz que é um crescimento naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui, irmãos, há uma crítica aos reformados que às vezes eu acho contundente. Sabemos muitos textos, conhecemos muitos teólogos, recitamos Calvino, Sproul, Tim Keller, mas muitas vezes as pessoas não encontram em nós a mesma maturidade da nossa consciência teológica no nosso viver prático. Paulo está falando, vivam a verdade em amor que aponta para o Cristo que vocês professam e o Cristo que deve governar o coração de vocês. Portanto, é um crescimento cristocêntrico. Viver verdade em amor é viver como Cristo viveu. É crescer em direção a Cristo. Não é acúmulo de conhecimento teológico, não é apenas a multiplicação de boas obras para aferir que a nossa teologia é verdadeira. Até porque verdade e amor não são duas virtudes que nós escolhemos qual quisermos. São verdades aqui unidas, entrelaçadas. Verdade e amor. Na mente de Paulo, elas são inseparáveis. Por quê? Porque verdade sem amor produz dureza e vira uma arma para ferirmos aqueles que estão ao nosso redor e que discordam de nós. Por outro lado, o amor sem verdade produz mero sentimentalismo. Igrejas totalmente voltadas ao sentir, com uma verdade que não confronta pecado, com um evangelho que não ofende a sua mente e o seu coração para poder te sarar. E aí vira uma covardia por falar a verdade disfarçada de gentileza. De líderes carismáticos que não querem ofender, claro, porque a sua metodologia é usar você. Sabe quem personificou essa realidade que Paulo está falando? Jesus Cristo. Em João capítulo 1, ele vai dizer, o apóstolo João, que eles viram a Cristo e esse Cristo é cheio de graça e verdade. Amor e verdade. Nada separado, Jesus não ficou titubeando entre essas duas realidades, ele era amor e verdade. E eu me lembro de algumas cenas bíblicas. Quando Paulo chega numa região, ele vê Pedro comendo com os gentios, se alegrando, rindo, mas aí quando os judeus chegam, ele se afasta dos gentios, e aí ele põe ali a sua roupa de judeu, e aí olha o que Paulo diz. Paulo fala a verdade em amor para Pedro. Gálatas capítulo 2, verso 11 e 12. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Veja, Paulo, não é porque Pedro era o apóstolo que recebeu a revelação quando disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não, ele não quis saber que o Pedro era aquele que Jesus disse, tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Não!
Porque cristãos ficam ao lado da verdade, ficam ao lado de Cristo, independente de quem seja. E ele disse: ei, Pedro, você está sendo hipócrita. Você está manchando o testemunho de Cristo. E eu estou te repreendendo porque eu te amo. Não é uma verdade dita sem covardia. Ou melhor, é uma verdade dita sem covardia, sem maquiar o pecado de Pedro. Mas é uma verdade dita dentro de uma comunhão formada por Cristo naquele colégio apostólico que se amava, que edificou a igreja do Senhor. Outro exemplo, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Os coríntios achavam que Paulo, quando escrevia as suas cartas, era muito rude. E aí, olha só, 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Ele diz: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem que é profundo o meu amor por vocês. Em outros textos, Paulo vai dizer: vocês querem que eu vá com vara até vocês? Irmãos, ele não fala isso como alguém rude, ele fala isso como alguém que sofre para que eles tenham Cristo formado nas suas vidas. Ele não deixa de exortá-los, mas ele deixa claro: olha, eu estou fazendo essa exortação em amor, em lágrimas. Irmãos, não pense você que nós pastores temos prazer em te exortar quando você está errado. Na verdade, a nossa maior alegria é vê-lo frutificando na verdade e no amor de Cristo. Mas nós entendemos que é importante exortá-lo para que você cresça na direção correta. Você cresça à medida de Cristo. Veja, Paulo fala verdades dolorosas aos coríntios, mas administrada com amor pastoral. E qual é o resultado? Se você ler, você vai perceber arrependimento. Aquela igreja se voltando ao Senhor. Não com a ferida aberta e ressentimento, porque tem gente assim, que quando é corrigida, ela vai embora. Quando ela é corrigida, ela se coloca no lugar de vítima. Isso demonstra o quê? Infantilidade. A igreja madura, irmãos, ela sabe que confrontar faz parte de uma atitude de amor. É um ato de cuidado. E ela também sabe que amar sem verdade, no fundo, é um abandono disfarçado de gentileza. Quando nós deixamos de te falar a verdade, nós estamos abandonando você aos seus próprios pecados. Isso é gravíssimo. E aí, irmãos, lembremos, verdade e amor não são virtudes que se vivem em isolamento. Verdade e amor são virtudes que se vivem na comunhão. Porque o contexto aqui é: vivemos a verdade em amor até que todos, então, cresçamos em Cristo. Veja, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cabeça do quê? Do corpo. Então ali é o locus aonde nós vivemos essa verdade e esse amor. Só amadurecemos quando praticarmos essas coisas dentro da comunidade, dentro do corpo de Cristo. E é justamente para lá que Paulo deseja nos levar quando ele nos apresenta o verso 16. E esse é meu terceiro ponto. Uma igreja madura cresce pela cooperação de todo o corpo. Leia comigo o verso 16. Só mais um pouquinho. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Aqui Paulo usa uma linguagem muito rica e quase que técnica da área médica para descrever como o corpo funciona. Ele diz, olha, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ele usa duas imagens, primeiro da arquitetura e depois da medicina. Essa palavra ajustado, no grego, é um termo da arquitetura. E a mesma palavra usada lá em Efésios 2, 21, quando ele vai descrever que nós somos como um edifício cujas pedras são colocadas sobre pedras com uma precisão divina. Coisa que só Cristo faz. Ou seja, não é a igreja, irmãos, não é um amontoado de gente. A igreja nunca pode ser vista como meros números.
Não é isso. São pessoas cujas quais o Senhor verteu seu sangue para salvá-la. É o povo de Deus, ovelhas do seu pastoreio. Esse verso diz que a igreja é um corpo ajustado, com cuidado, milimetricamente espiritual, para ser formada aquilo que Cristo deseja que a igreja seja. E aí ele vai usar uma expressão, auxílio de todas as juntas. E aqui ele usa uma palavrinha no grego para denotar o trabalho, ou melhor, uma parte do corpo usado na linguagem médica da época. Ele diz que esse corpo ele cresce quando as articulações, os ligamentos fazem o seu trabalho. E aí ele diz que esse trabalho de cada junta é uma outra palavra grega da figura que financiava o teatro. Os gregos, quando queriam popularizar uma ideia, eles levavam isso ao teatro. E aí ali tinha o financiador do teatro que possibilitava que essas peças acontecessem, que o espetáculo pudesse acontecer. A imagem que Paulo quer trazer é essa. Cristo, como cabeça, ele supre a igreja através de cada junta, de cada membro, de cada pessoa, a fim de que o espetáculo do evangelho, que é a igreja reunida, cheia de gente diferente, possa viver e crescer em amor à medida de Cristo, apontando para Cristo. Essa é a ideia, que Cristo é quem supre, quem nutre, quem possibilita esse maravilhoso espetáculo que é a sua igreja. E essa é uma visão, talvez, que nós precisamos resgatar ao olhar para a igreja. Apesar dos escândalos, apesar da infantilidade de muitas igrejas por aí, nós devemos olhar como Cristo olha, porque ele não só nutre a igreja, ele não só salvou a igreja, ele governa a igreja e a conduz para o lugar que ele deseja. E uma coisa importante que Paulo não deixa escapar é que ele não despeja o suprimento da sua graça em cada crente isoladamente. Ele despeja a sua graça através das juntas, dos membros, do corpo, da medula, de cada célula. Ou seja, isso mostra, irmãos, a nossa profunda interdependência. Abandone de uma vez por toda essa suposta autonomia espiritual que você pensa ter. Abandone. Porque no mundo animal, irmãos, a presa é sempre aquela que se acha autônoma de caminhar longe do bando. Você não é autônomo, porque a autonomia é a antítese do evangelho. O evangelho nos leva a assumir uma profunda e eterna dependência do nosso bendito Salvador, que é Jesus Cristo, e logo uma profunda dependência dos nossos irmãos de fé. E aí Paulo vai deixar claro o seguinte, olha, Cristo é aquele que nutre, é aquele que sustenta, mas nós devemos atuar, porque ele deixa claro no fim do versículo. À medida, o corpo vai crescendo à medida que cada parte realiza a sua função. Irmão, se você quer uma religião para tranquilidade, ou seja, no sentido de não ter mais nada que fazer, de não ter obra para realizar, essa não é a fé cristã. Porque, em primeiro lugar, o nosso chamado é povoar o mundo com o evangelho, servir os que sofrem, estender a mão ao que está quebrado. Aliás, o próprio Jesus, usando o Antigo Testamento, ele diz, não desprezemos o pavio que fumega, a cana quebrada. Somos chamados a servir. E ele diz, olha, o crescimento virá pela cooperação de cada parte. Veja, não é a cabeça que é Cristo sozinho. Não são apenas os profissionais, que muitas vezes nós dizemos que são os pastores e os oficiais da igreja. Mas é cada parte. É cada um de nós. Isso nos remonta ao versículo 12, quando lá Paulo diz que ele designou a igreja, os líderes, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Paulo
a fim de fortalecer essa metáfora do corpo, em 1 Coríntios 12, 17 a 20, ele diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Veja, há uma profunda interdependência aqui. E isso, irmãos, confronta mais uma vez a nossa atual mentalidade de consumidores religiosos. Pessoas que frequentam a igreja como espectadores de um serviço que é prestado pelo pastor, pela equipe de louvor, pelos irmãos que preparam o culto. Mas esse evangelho, se estamos em Cristo, se o confessamos, se somos parte do seu corpo, a pergunta que fazemos é: qual é a minha parte? Como que eu me conecto a outro para que os nutrientes de Cristo passem por mim, influenciem aqueles que estão ao meu redor, para que todos nós floresçamos e cresçamos? Qual é o meu ligamento? Qual é a minha contribuição para o corpo? Essa metáfora paulina, irmãos, é radicalmente comunitária. Veja, a Escritura não lida com o problema da diversidade dos dons. Mas o que ela deixa claro é que nenhum discípulo de Jesus Cristo é inútil e fica sem tarefa. Porque o crescimento depende espiritual e matematicamente do funcionamento de cada parte. É assim que o Senhor opera. É assim que o Senhor trabalha. Veja, rejeite a instabilidade, pratique a verdade em amor. Trabalhe para a cooperação do crescimento do corpo. Porque essas três marcas conduzem a uma única verdade ou a um único lugar, a maturidade. E há algo, irmãos, e aqui eu estou encerrando, que amarra esses três pilares. Que muitas vezes, depois de tanto eu falar, pode ser que passou despercebido aí na sua mente, mas estava o tempo todo no texto. Veja, ele diz: rejeite a instabilidade, não se deixe ser sacudido por qualquer vento de doutrina. Pratique a verdade, cresça pela cooperação de cada junta. Mas se pararmos aqui, nós cometemos o risco de achar que a maturidade é resultado do nosso desempenho. Se pararmos aqui, nós achamos que a igreja madura é fruto do nosso esforço, que nós fizemos o suficiente, que nós aprendemos o bastante, que nós fomos disciplinados o bastante. Mas olha de novo o texto. Olha de novo o que está no centro do texto e, portanto, no centro da igreja. Ele diz: cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, de Cristo, todo o corpo cresce e edifica-se. Irmãos, Cristo não é mero espectador da maturidade, ele é a fonte do nosso crescimento. Assim como uma árvore não produz seus próprios frutos meramente pelo esforço, ela os produz porque está enraizada. Porque a seiva sobe pelo seu tronco até o último galho a fim de que essa árvore floresça. Assim é, irmãos, o corpo de Cristo, a igreja. Cada junta que funciona, cada verdade que é dita em amor, cada pessoa que deixa de ser sacudida pelo vento das falsas doutrinas, tudo isso é resultado da seiva de Cristo subindo e nutrindo o corpo dele, a igreja. Irmãos, quando você vê uma igreja madura, ou quando você se reconhece fazendo parte de uma igreja madura, você não está vendo em primeiro lugar o caráter dessa comunidade. Você deve enxergar em primeiro lugar Cristo sendo tornado visível através de gente comum. Através de gente que outrora eram inimigas de Deus. É isso que precisamos enxergar. Olha, a igreja está amadurecendo, não aplaudamos os pastores e os líderes. Glorifiquemos ao Cristo que nos conduz a esse lugar, irmãos. Porque você está vendo com seus próprios olhos o Filho de Deus que continua operando em nós. A cruz não foi o fim, ele continua atuando, na cruz ele nos salva.
Na sua ressurreição, ele nos justifica. Mas na sua ascensão, ele envia o seu Espírito para habitar em nós, a fim de que possamos continuar crescendo e a obra dele continue sendo feita. Por isso, irmãos, quando a igreja amadurece, é o próprio Cristo que aparece nela. É o próprio Cristo que é ali colocado, sublimado na face da igreja. Em Efésios, capítulo 1, verso 22, 23, o texto diz que Cristo é colocado como cabeça de todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Isso é importante, irmãos, porque Paulo está dizendo que a igreja não é qualquer coisa. A igreja representa a plenitude de Cristo, daquele que enche e completa todas as coisas. É o lugar onde a glória dele se torna visível e tangível ao mundo. Quando um irmão que já foi arrastado por toda sorte de doutrinas finalmente se firma à verdade, isso é Cristo se exibindo naquele irmão. Quando alguém aprende a dizer a verdade sem perder o amor, isso é o próprio Cristo, cheio de graça e verdade, sendo formado naquela pessoa. Quando um membro ocioso finalmente encontra a sua função, começa a servir, isso é o Cristo ressuscitado atuando no corpo, através das mãos daquele que antes era inimigo de Deus, mas que agora tem o seu corpo e os seus membros voltados a servir ao Senhor. É por isso que em outra carta Paulo vai dizer, olha, ele diz aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, eu sinto dores como que de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Por isso, irmãos, a maturidade da igreja não está baseada em tornarmos mais religiosos. Mas a maturidade aponta para Cristo sendo formado, célula por célula, junta por junta. É o seu povo crescendo para dentro desse Cristo que nos comprou com seu sangue. Então, quando alguém olhar para a igreja, para você, para mim, para nós reunidos aqui e perguntar, o que faz vocês serem diferentes? A resposta nunca pode ser, são os nossos esforços, são as nossas estratégias. É a maneira como nós organizamos. Não, a resposta tem de ser, é Jesus Cristo, a cabeça que supre, sustenta e faz crescer o seu corpo. É por isso que somos diferentes. É por Cristo, por causa de Cristo. É para Ele que vivemos, é por Ele que nos movemos. Irmãos, não saia daqui hoje pensando que depois desse sermão você precisa se esforçar para ser mais maduro. Mas saia daqui pensando que o Cristo que iniciou a boa obra há de completá-la. Do início ao fim é a operação de Cristo em nós. Por isso precisamos permanecer ligados a Cristo, enraizados na verdade, exercitados em amor, funcionando no lugar que Ele já preparou para nós no seu corpo, a igreja. Minha oração e a sua oração pode ser essa, que cada dia mais não estejamos construindo um monumento à nossa maturidade, mas uma vitrine da obra de Cristo em nós. Afinal, é isso que a igreja é. Não o resultado dos nossos esforços, mas o resultado poderoso do Cristo que habita em nós e que está trabalhando a nossa maturidade. Vamos orar.